Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso ano litúrgico. Estamos no ano C, Lucas, nosso 53º encontro. É o 26º domingo do tempo comum. Neste domingo, vamos refletir sobre pessoas que colocam sua confiança na riqueza. Não se trata aqui de pessoas gananciosas, mas de pessoas que têm bens e vivem tão tranquilas que não abrem os olhos para aqueles que estão à porta. E, estando à porta, precisam do nosso olhar, da nossa assistência. Existe proximidade entre o rico da parábola de Jesus e Lázaro à sua porta. O grande exemplo contrário a este estilo de vida é Zaqueu, que, sendo generoso, recebeu de Jesus o elogio: hoje a salvação entrou nesta casa. Na tradição bíblica, afirma que ninguém é realmente proprietário daquilo que possui. Jesus quer despertar nos discípulos a exigência de se desprender dos bens deste mundo. Na parábola do Evangelho, o rico nada faz de mal, mas nem sequer viu o mendigo que jazia junto à sua porta. Aquele que estava à porta estava coberto de chagas, sem que ninguém lhe desse os restos caídos da mesa do rico. Todos devemos praticar a justiça e a piedade, cumprindo o mandamento do Senhor de a todos olhar e dispor, olhando, vendo aquele que está à porta, e jamais nos fazer indiferentes. A antífona de entrada é tirada do livro do profeta Daniel. Senhor, tudo o que fizeste conosco, com razão fizeste, pois pecamos contra vós e não obedecemos aos vossos mandamentos. Mas honrai o vosso nome, tratando-nos segundo vossa misericórdia. A comunidade reconhece a misericórdia divina e, ao celebrar a Eucaristia, reconhece também sua justa justiça, mas que atenda com bondade e misericórdia divina a este povo santo, tratando a comunidade orante com um gesto generoso de sua bondade. A primeira leitura veio tirada do profeta Amós. É do capítulo 6, versículo 1a, depois versículo 4 e 7. Vimos, nos últimos domingos, os temas da vida do discípulo de Jesus: a humildade, a sabedoria, a misericórdia. Deparamos desde o domingo passado com a situação daqueles que enriquecem aproveitando das necessidades e fraquezas dos outros, ao exercer o comércio, abusando da necessidade do pobre e enganando-o. Hoje se fala da riqueza, não aquela que foi conquistada com desonestidade, mas aquela riqueza daquelas pessoas que até conseguem se tornar rico de modo justo, mas se tornam indiferentes com a situação do povo sofredor. Fecha os olhos para o necessitado e vive na sua abundância. O profeta Amós descreve a pessoa que vive no luxo e não se preocupa com o país, isto é, o Reino do Norte, o Reino de Israel, que está caminhando para a ruína. Esse país, o Reino do Norte, vai ser destruído pela Síria
no ano 722. Dois pecados são anunciados: o gozo egoísta do momento presente e a injúria contra os pobres. Ao expor aos pobres a visão da sua riqueza, humilhando as pessoas simples. Aquilo que deveria ser entregue no templo por direito, os cordeiros do rebanho e o gado, se torna para eles momentos de banquetes, bem como os cânticos realizados nos banquetes. Existe uma ação que desvirtua o sentido da lei e da obrigação religiosa. O que deveria ser destinado ao templo e aos pobres serve para que eles aproveitem em seus banquetes. Celebram e Deus fica de lado. O destino daqueles que são indiferentes ao que está acontecendo no país de Israel é o exílio, pois, podendo fazer o bem, se omitiram e deixaram o país ir para a ruína. O salmo responsorial é o Salmo 145, 146. É um salmo de louvor do pós-exílio da Babilônia. Na primeira estrofe, se canta a fidelidade de Deus Javé, fidelidade que é eterna, que age em favor do seu povo na situação de exílio. Justiça aos oprimidos, dá alimento aos famintos, liberta os cativos. Este Deus é tão justo que não abandona seu povo no exílio, satisfazendo as suas necessidades de salvação e libertação. Na segunda estrofe, todos são beneficiados pela sua ação. Até o estrangeiro encontra abrigo em Javé. Na terceira estrofe, Javé olha os necessitados, viúvas e órfãos, mas age com justiça contra os maus. Este Deus é o Deus que, como rei, que de todos cuida, reina para sempre. A segunda leitura ela é tirada da primeira carta de São Paulo a Timóteo, do capítulo 6, do versículo 11 a 16. Paulo chama Timóteo de homem de Deus. Isto é, um servo de Deus, que tem uma relação próxima e estreita com o próprio Deus, que consagrou toda a sua vida a Deus. Por isso, deve procurar as virtudes, a piedade, a fé, o amor, a firmeza e mansidão, fugindo de tudo que é perverso, excitando assim em favor da justiça. A vida cristã é um combate, uma batalha, é sustentada pela fé. O prêmio que se busca é a salvação eterna. Ninguém está isento desta luta. Paulo chama como testemunha a Deus, que nos dá a vida natural e sobrenatural. E a Jesus Cristo, que sob Pôncio Pilatos deu seu testemunho, o martírio, testemunho perfeito, com sua entrega na cruz, na sua doação total. Entregou a si mesmo, nos dando, por meio dele, a vida. Ele se fez pobre para que fiquemos ricos. Deve-se guardar a fé cristã até a vinda de Jesus, quando Cristo virá no final dos tempos. Não sabemos quando será a manifestação do Senhor Jesus. Somente Deus Pai o sabe. Cabe a nós estarmos vigilantes e na espera. Paulo termina com uma grande prece dirigida ao Pai bendito, o único soberano, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, portador da imortalidade, e que habita num lugar inacessível, que nenhum ser humano, nem mesmo a natureza humana, pode ver. Ao Pai cabe a honra e o poder eterno. Assim, seguir a justiça e a piedade
né, deve fazer com que nós nos exponhamos a abrir-nos aos outros e a Deus bendito. O Evangelho é tirado de São Lucas, capítulo 16, versículos 19 e 31. É a parábola do rico e de Lázaro. Este Evangelho quer narrar uma advertência para os ricos e consolo para os pobres. Para o rico, sua vida é uma festa alegre, esplêndida, vestes magníficas, excelentes banquetes. De outro lado, a pessoa do pobre. Ele é paralítico, está junto à porta. Ele é atormentado pela fome, quer se contentar com as migalhas que caem da mão, lançados debaixo da mesa. O pobre Lázaro queria aproveitar essas migalhas para matar a fome, mas ninguém as dava. Até os cães que vagueavam pelas ruas lambiam-lhe as feridas. Este pobre se chama Lázaro. El-Azar, quer dizer, Deus ajuda. O pobre só consegue suportar a vida porque ele confia em Deus. Enquanto o rico vive a vida como se Deus não existisse. Ele tem tudo. Ambos partiram da mesma sorte. Ambos morrem. A morte os iguala. Enquanto o rico é sepultado com muita pompa, o enterro do pobre nem é ao menos mencionado, pois não valia a pena referir sobre a morte dele. O pobre é levado pelos anjos e o rico vai para a região dos mortos, lugar de tormentos, considerado lugar de castigo. Os mortos vão, para lugares distintos. Um ao seio de Abraão, outro no lugar de tormentos. Isto depende do fato de terem ou não realizado em vida a vontade de Deus. Os dois partilham em comum a morte, mas o destino dos dois são destinos essencialmente diferentes. A existência do ser humano não se esgota na vida terrena, continua depois da morte. Enquanto o rico agora vem atormentado, o pobre Lázaro está junto de Abraão, num lugar de honra. O rico queria ardentemente ter sua língua umedecida com um pouco d'água. Quais são as perguntas, então, que nós podemos fazer neste Evangelho? Primeiro, por que o rico ele é atormentado? Segundo, por que o pobre é feliz? Só porque era pobre? A parábola deixa claro que a sorte do rico é destituída de qualquer esperança. Mas entre o lugar do tormento e o lugar da bem-aventurança, existe um grande abismo que não se pode transpor. A resposta a essas perguntas vem esclarecida por Jesus. O rico está atormentado porque gozou de riquezas, se julgou seguro e não colocou sua vida na esperança e na consolação da Sagrada Escritura. Moisés e os profetas. Ele, tão consolado pelas riquezas e opulência, ficou surdo à palavra de Deus e ao seu convite de conversão, e assim aderindo à fé. Assim ficou cego para Deus, ficou cego para o pobre e para a vida eterna, o seio de Abraão, se fechando para a eternidade, se satisfazendo com suas riquezas e abundâncias. Lázaro, que por causa da sua necessidade põe em Deus a esperança, vem admitido à vida eterna, seio de Abraão. Em Moisés e os profetas, Deus deu sua palavra viva e eficaz.
que nos quer advertir, iluminar e conduzir, para que não caiamos ao lugar de tormento. O centro e o fim das Sagradas Escrituras é o próprio Jesus Cristo, em sua morte e ressurreição. Aquele que se recusa a ouvir as Sagradas Escrituras não se deixará convencer, ainda que venha um mensageiro de outro mundo, alguém que ressuscite. Podemos ver que mesmo na ressurreição de Lázaro de Betânia, os judeus não acreditaram em Jesus e procuraram um plano para matar Jesus e Lázaro, como vemos lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 46 e 48. O rico que corre o perigo de se entregar com todas as suas forças à conquista da riqueza, ele vem chamado a uma conversão e realizar a vontade divina ao ouvir as Escrituras. O discernimento que se faz da verdadeira conversão é o exercitar a caridade para com o pobre e os necessitados. A antífona de comunhão é tirada da primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 16. A comunidade se prepara para receber Jesus na Eucaristia. Isto é meu corpo. A comunidade é chamada a conhecer a presença do amor divino por tudo que o Pai Eterno realizou por nós, por mediação de Jesus, e que agora comungamos. Diz então a antífona: nisto conhecemos o amor de Deus. Jesus deu sua vida por nós. Por isso nós também devemos dar a vida pelos irmãos. Ao comungar Jesus Cristo, iniciamos nossa missão dirigida ao próximo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.